dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, vamos para a primeira aula da semana, a nossa aula de português. Mas antes, eu queria saber como que foi o final de semana de vocês. Deu para descansar bastante, passear, enfim. Lembrando que nós ainda estamos vivendo em uma pandemia, então devemos manter todos os cuidados que uma pandemia requer. Na aula de hoje, eu farei revisão sobre encontros vocálicos e encontros consonantais, sobre número do substantivo e também sobre palavras como ao, el, il, ol e u. Vocês farão as atividades no caderno, tanto para a aula quanto para casa. Primeiro, vamos revisar sobre encontros vocálicos e encontros consonantais. Vamos ver como que esses encontros acontecem e como nós podemos identificar o ditongo, tritongo ou hiato. Vamos para as informações. Vamos falar primeiro como que acontece um ditongo em uma palavra. Então, o ditongo acontece quando nós separamos as sílabas das palavras e as vogais permanecem na mesma sílaba. Aí nós teremos um ditongo. Vamos ver aqui o exemplo, olha. Nós temos a palavra cadeira. Olha, eu vou separar a sílaba. Ficou cadeira. Observem que o E e o I, eles ficaram na mesma sílaba. Então, formou um ditongo. Vamos ver outro exemplo. Nós temos a palavra porteiro. Porteiro, olha. Quando eu separo a sílaba, olha, vai ficar porteiro. Observem que o E e o I, eles ficaram, olha, na mesma sílaba. Então, quando isso acontecer, nós temos um encontro vocálico chamado de ditongo. Agora vamos ver, vamos relembrar como que acontece um tritongo. O tritongo é quando ficam 3 vogais ou mais em uma mesma sílaba. Um exemplo, nós temos aí a palavra saguão. Saguão. Quando eu separo a sílaba, olha, vai ficar o sa aqui e o guão, olha, ficou o a e o o na mesma sílaba. Aí aconteceu o quê? Um tritongo. Vamos para mais outro exemplo, bem clássico, o Uruguai. Uruguai. Vou separar a sílaba, vai ficar desta forma, Uruguai. Observem que, olha, permaneceu na mesma sílaba, aí acontece um tritongo. Já o hiato é quando nós separamos as sílabas e as vogais permanecem, ou seja, ficam em sílabas separadas. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos a palavra poeta. Poeta. Aí eu vou separar, olha. Poeta. Então, neste caso, aconteceu aí um hiato. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui a palavra coelho. Olha, vamos separar a sílaba. Coelho. Então, sempre que você for separar as sílabas e classificar o encontro vocálico das palavras, você deve se lembrar das regras. No ditongo, as vogais permanecem juntas na mesma sílaba. No tritongo, as vogais permanecem na mesma sílaba.
quando é separada. No hiato, as vogais têm que ficar, ou seja, ficam em sílabas separadas, na verdade. Olha, no caso aqui o poeta, olha o O, é uma vogal, ficou no po, a primeira sílaba, e o E ficou sozinho. Basta que você se lembre dessas regrinhas. Com essas palavras, vamos aproveitar para relembrar também número de sílabas. Aqui nós temos a palavra porteiro. Porteiro é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Se eu colocasse a palavrinha só, seria monossílaba, porque ela tem apenas uma sílaba. Agora, a palavra Uruguai, olha, Uruguai, ela também é uma palavrinha trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Se eu colocasse a palavrinha nove, ela seria o quê, quarto ano? Ela seria o quê? Ela seria uma palavrinha dissílaba, porque ela só tem 2 sílabas. Se eu colocasse a palavrinha cadeado, ela seria o quê, quarto ano? Ela seria polissílaba, porque as palavras polissílabas, elas têm 4 sílabas ou mais, olha. 1, 2, 3, 4. Então, quando isto acontecer, que você se deparar com uma palavrinha com uma sílaba só, é monossílaba. Com 2 sílabas, é dissílaba. Com 3 sílabas, é palavrinha trissílaba. E com 4 sílabas ou mais, ela é uma palavrinha polissílaba, tá ok? Agora vamos relembrar sobre os acentos agudo e acento circunflexo. Vamos ler juntos as informações que estão aí na sua tela. Você sabe o que é uma sílaba tônica de uma palavra? É a sílaba que é falada com mais força, com maior intensidade. Aí temos no primeiro retângulo o acento agudo. Este sinal chama-se acento agudo. O acento agudo indica a sílaba tônica da palavra. Também indica o som aberto nas vogais A e E. Então, vamos ver o exemplo. A palavra café. Se a gente não colocar o acento agudo no E, vai ficar café. Então, observem aí a importância da utilização dos acentos. Outro exemplo é a palavra sofá. Deixou de colocar, vai ficar sofa, ou seja, totalmente errado. Logo abaixo, nós temos o acento circunflexo, que também é conhecido como o chapeuzinho do vovô. Então, vamos ler as informações sobre este acento. Este sinal chama-se acento circunflexo. O acento circunflexo indica a sílaba tônica da palavra. Também indica o som fechado nas vogais. Um exemplo, a palavra você. Olha aí a pronúncia do E, você. Então, é interessante que vocês façam a leitura de palavras que contenham esses acentos. Vamos para mais informações. Agora, vamos falar sobre artigo. O artigo é a palavra que se relaciona com o substantivo. Lembrando que substantivo é qualquer coisa que existe no universo. O artigo vem sempre antes do substantivo para determiná-lo. E os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Observe aí na sua tela quais são os artigos definidos: o, a, os e as. Os artigos definidos, eles definem, como o próprio nome já diz, eles definem, eles apontam algo.
Um exemplo, quando eu falo a menina é bonita, eu estou falando da menina específica. Agora, se eu quero falar sobre várias meninas, eu vou falar as meninas, um exemplo, são espertas. Agora, os artigos indefinidos, eles não definem, eles não apontam nada e nem ninguém. Se eu falo um menino, pode ser qualquer menino. Compreenderam, quarto ano? Então, os artigos definidos, eles definem, eles apontam as situações, as coisas, enfim. E os artigos definidos, eles podem ser masculino ou feminino, singular ou plural. O masculino é o os, e o feminino é a ou as. Observe aí o S no final das palavras, formando o plural. Já os artigos indefinidos, os masculinos, são uns. O feminino, uma, umas. Estamos falando sobre os indefinidos, compreenderam, quarto ano? Então, sempre que você observar uma informação que esteja no feminino, na verdade, você deve empregar os artigos a ou as, uma ou umas. Estes são artigos femininos. Agora, os artigos masculinos são o, os, e uns. Agora, vamos relembrar sobre número do substantivo, que pode ser singular ou plural. O singular é quando nós temos apenas um elemento, uma pessoa. Já o plural é quando nós temos dois ou mais elementos, duas ou mais pessoas. Aqui o exemplo: o lápis é grande. Então, eu estou falando de apenas um lápis. Agora, se eu passasse essa frase para o plural, ficaria assim, olha: os lápis são grandes. Observe que o plural de é são. O passou a ser os. Já lápis, ele já tem o S no final, porém, o que vai diferenciar o plural é o artigo, ou seja, é a letrinha que você coloca antes. Aqui no caso foi o O. E ficou desta forma: os lápis são grandes. Se eu colocasse a bola, eu estou falando de apenas uma bola, apenas uma coisa. Agora, se eu fosse passar para o plural, ficaria as bolas. Neste caso, olha, já vai entrar o S, que forma o plural aqui, e também o S aqui. Sendo que nós podemos empregar o plural com várias terminações. Um exemplo: papel. Papel está no singular. Se eu fosse passar para o plural, já ficaria assim, olha: papéis. Olha o plural aqui, formou o I e o S. Outro exemplo, olha: coração. Coração, olha, termina com ão. Se eu fosse passar para o plural, ficaria assim: corações. Observem aqui, ó, que já formou outro tipo de plural. Aqui, nesse caso do papel, foi IS. E aqui, olha, o plural já foi feito com ES. É importante que vocês leiam bastante para que vocês consigam escrever as palavras corretamente, para que vocês consigam se expressar muito bem. Então, eu peço que vocês leiam, que vocês façam as atividades, que vocês assistam às videoaulas
E também assistam aos vídeos sugestivos que são encaminhados para vocês. Agora nós vamos relembrar sobre palavras com ao, el, il, ol e u. Vocês estarão recebendo um vídeo sugestivo sobre essas sílabas. Eu peço que todos assistam. Eu sei que todos irão adorar. Vamos então para as informações sobre este conteúdo. É muito importante que vocês leiam bastante, que todos assistam às videoaulas e também aos vídeos sugestivos. Agora vamos relembrar sobre palavras com ao, el, il, ol e u. Essas sílabas, elas podem ser usadas, ou seja, nós podemos escrevê-las utilizando no início de palavras, no meio e ao final das palavras. E nós temos que ter o cuidado, porque às vezes o L pode ser confundido com o U, por causa da pronúncia. Mas tem palavras que podem ser escritas com L ou com U, só que elas têm significados diferentes. E às vezes a pronúncia também é diferente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos as palavras meu e mel. Observe que, olha, com o U no final ficou meu, já com L ficou mel, então nós temos que ter o máximo de atenção. Observem aqui o exemplo do emprego do L no final da palavra. A abelha faz mel. Se fosse com U, olha, a abelha faz mel, ou seja, o significado totalmente diferente, a pronúncia também. Outro exemplo, o tênis é meu. Neste caso aqui, olha, é o meu com U, porque se fosse com L ficaria o tênis é mel, ou seja, nada a ver, não haveria a concordância. Aqui nós temos as palavras abril, no caso o mês de abril é com L, e abril com U, esse abril aqui é de abrir alguma coisa. Então aqui nós temos o exemplo do mês de abril. O mês de abril está próximo. Agora o exemplo de abril com U, que no caso é de abrir alguma coisa. Paulo abriu a porta. Observem aí que elas têm um significado totalmente diferente. No entanto, a pronúncia é igual. Abriu, abriu. Só que na hora de escrever, nós temos que ter esta atenção. Aqui nós temos mais um exemplo. Cauda com L e cauda com U. Observe que a cauda com L, olha, é sobre calda de bolo, calda do açaí, aquela delícia que a maioria adora. Então, vamos ver aqui o exemplo de calda com L. A calda está uma delícia. Vamos ver agora calda com U. O canguru tem cauda. Observem aí que a pronúncia foi a mesma. No entanto, o significado é totalmente diferente. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos a palavra sol, com L no final, e aqui o sou, com U. Observem que a pronúncia e o significado são totalmente diferentes. Aqui nós temos o sol está forte. Já vamos ver o exemplo com sou. Eu sou feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que continuem gostando e assistindo. Vocês estarão recebendo um vídeo sugestivos sobre sílabas com ao, el, il, ol, u. Eu espero que todos assistam e que gostem. Agora,
vamos fazer uma brincadeira bem legal, bem simples. Porém, eu peço que vocês prestem atenção, porque assim vocês serão estimulados a raciocinar, ou seja, a pensar com mais agilidade e aprender brincando. Vamos então para a dica. Nós vamos preencher esta cruzadinha aqui e vocês irão me dizer a resposta. Então, respondam daí. A dica número 1. Enfeite usado no braço. Que enfeite é esse? Que palavra é esta que combina, que cabe as letrinhas aqui na cruzadinha? Qual é esse enfeite? Essa cruzadinha, ela vai utilizar palavras com ao, el, i, o, e, u. Fica aí a dica. Então, quem falou que o enfeite utilizado no braço é a pulseira, acertou, pulseira. Devemos fazer cruzadinha com letra bastão. Vamos para a dica número 2. Material utilizado na fabricação de livros e cadernos. Então, que material é esse? Que serve para fazer livros e cadernos. E agora? Quem falou que é o papel? Acertou, então. Livros e cadernos são feitos com papel. Atenção para a dica número 3. Local onde viajantes se hospedam. Então, que local é esse? Onde a gente pode se hospedar quando a gente está viajando ou passeando, enfim. Qual é o local? Se você falou que é o, acompanha aqui a palavrinha, hotel, você acertou. Muito bem, parabéns. Vamos para a dica número 4. Flor que acompanha o movimento do sol. Que flor é essa, quarto ano? Que flor é essa que acompanha o movimento do sol? É o... Se você falou que é o girassol, você acertou. Parabéns. Vamos para a última dica. A dica 5. Local onde se estende roupas para secar. Que local é esse? Esse aí a mamãe vai falar rapidinho. Que local é esse? Que a mamãe conhece muito bem. E o papai também, né? Todos sabem que local é esse. Então, se você falou que é o varal, você acertou. Agora nós iremos para as atividades. A número 1. Classifique os encontros vocálicos das palavras em ditongo, tritongo ou hiato. Lembrando que no ditongo, quando nós separamos as sílabas, as vogais ficam juntas, ou seja, permanecem na mesma sílaba. Já no tritongo, quando nós separamos as sílabas, as vogais, ou seja, 3 vogais ou mais, permanecem juntas. Já no hiato, quando nós separamos as sílabas, as vogais ficam separadas. A número 2 tem um texto, você vai ler esse texto e vai circular as palavras que tenham ao, el, il, ol e u. Basta que você leia com atenção. Vamos para a número 3. Leia as palavras e depois escreva o que se pede. Aí temos as palavras carretel, possível, cantil, girassol, azul e futebol. Aí você deve observar abaixo as informações do que você deve fazer. Eu não irei ler tudo para não alongar muito a nossa aula. A número 4.
você vai acentuar as palavras corretamente. Agora, nós iremos para as atividades que seriam para casa. A número 1, você vai reescrever as frases passando-as para o plural. Lembrando que você vai empregar o S no final de algumas palavras, sendo que há casos em que você vai trocar a última letrinha por IS, ES ou outras terminações. A número 2, você vai ligar corretamente. Aí tem a palavra no grau normal, você vai ligar para o grau aumentativo ou para o grau diminutivo. Basta somente que você também observe com atenção. A palavra no grau normal já te dirá para onde que você deve ligar. A número 3, você vai completar com os artigos o, a, os ou as, sendo que é necessário você observar a palavra. Aí o exemplo, papéis, a primeira palavra. Você não vai colocar a papéis ou nem o papéis. Não, você tem que colocar o artigo que combine com as palavras. Façam com atenção. Vocês estarão recebendo essas atividades em PDF, caso vocês queiram imprimir. Então, você imprime e cola no seu caderno, enfim. Ou você pode também estar copiando. Agora, nós iremos para a autocorreção. A número 1 era para você colocar 1 para substantivo próprio e 2 para substantivo comum. Então, ficou desta forma: 1 Pedro, 1 São Paulo, 1 Paris, 1 Bahia e 1 Carlos, porque os substantivos próprios se iniciam sempre com letra maiúscula e são nomes de pessoas, cidades, países, avenidas, monumentos, enfim. Já os substantivos comuns é qualquer coisa e se iniciam com letra minúscula. A número 2 era para você pegar da questão número 1 dois substantivos próprios e formar frases. Lembrando que eu formo frase da seguinte forma. Um exemplo, vou pegar aí a palavra Pedro, o nome Pedro. Vou colocar Pedro, 2 tracinhos e ao lado eu vou formar a frase. Pedro é inteligente, Pedro é obediente, enfim. Foi somente uma sugestão. A número 3 era para você escrever 2 palavras com as sílabas abaixo, ou seja, era pessoal. Eu espero que todos vocês tenham feito as atividades e que tenham acertado tudo. Eu peço que vocês realizem as atividades para que possam aperfeiçoar a leitura e a escrita. Agora, nós iremos para a segunda aula de hoje. Hoje será trabalhado produção textual. Vamos para a segunda aula.